Olá, meu nome é Ricardo, sou professor de Ciências Humanas. Vamos para a próxima videoaula. Eu sou Heródoto, o pai da história. Acompanhe-me neste canal. Tema da videoaula: Depressão Econômica de 29. Quando falamos da Grande Depressão Econômica, que houve um colapso financeiro no mundo, nós temos que estudar a história e retroceder no período de 1914 a 1918, quando houve a Primeira Guerra Mundial. Naquele contexto, a Primeira Guerra modificou o panorama do mundo totalmente, uma disputa bélica pelo poder e pelo imperialismo. As nações que venceram sobressaíram, os países derrotados ficaram devastados financeiramente. Quando a gente explica da questão do crescimento econômico, os Estados Unidos aproveitou a chance naquele contexto. Podemos entender o surgimento, o crescimento do cinema, do esporte, do boxe, do jazz. Naquele contexto, as pessoas estavam adorando essas modalidades que eu citei, E houve um grande crescimento do público acompanhando. E o que houve? Nós podemos falar o crescimento do país, A América, para os americanos, a propaganda em massa, a vida como que os Estados Unidos estava começando a crescer financeiramente. Podemos interpretar o que? O consumo em massa das coisas produzida pela indústria estadunidense, a indústria norte-americana. E o que nós podemos compreender? Consumo da geladeira, consumo de outros itens naquele contexto já estava começando a surgir e a crescer no mercado. Como mesmo eu citei o cinema, as pessoas naquela época gostavam de ir bastante no cinema se distrair. Foi neste contexto que o cinema americano começou a crescer e ser divulgado no mundo. Era uma maneira de combater as questões do avanço do socialismo no mundo. O cinema crescendo, expandindo as telas. Os Estados Unidos levavam sua modalidade de vida, como que era no país, nas telas do mundo inteiro. Aí, como nós podemos falar que surgiu a crise, A grande produção que os Estados Unidos produziu nesse período, o que aconteceu? Exportou para vários países. À medida que eles foram exportando, a própria Primeira Guerra, como eu citei, alguns países já não tinham mais condições de comprar os produtos do investimento, os produtos manufaturados desenvolvidos pelos Estados Unidos. Começou a surgir o quê? Uma recessão financeira. Podemos observar na América Latina, no Brasil, houve a questão do problema do café, na Venezuela, do petróleo. Na Colômbia houve a questão do problema do café também, que era forte. No Equador, do cacau. E esses países que eu citei teve esses problemas. A Argentina também afetou suas exportações. O emprego começou a surgir, a aumentar o desemprego na Argentina, na América Central, no México. Vários países, o desemprego estavam crescendo. Por quê? Os países da América Latina já não tinham condições de comprar os produtos estadunidenses e estava começando a surgir uma recessão. E o que nós podemos falar, Essa recessão afetou totalmente toda a América Latina, principalmente os credores começaram a cobrar os empréstimos que eles emprestaram. Esses credores eram brancos, A situação já estava ficando melindrosa e difícil. Temos nossa programação para uma notícia de extrema gravidade. Em Nova York, a bolsa despencou.
O preço do nosso café está derretendo. Não pode ser, o nosso ouro não vale mais nada. Eu empenhei a colheita inteira. Perdi tudo, coronel. Tentei queimar para ver se o preço subia, mas o fogo não resolveu nada. A fumaça tá levando a nossa vida embora. Atenção! Interrompemos nossa programação. Vocês viram no próprio vídeo mostrando como que o café brasileiro foi afetado pela recessão de 29. As nações europeias também já estavam sentindo as consequências e pararam de comprar os produtos norte-americanos ou estadunidenses, da indústria estadunidense. O que os jornais do mundo inteiro já divulgavam? O mundo está falido. Extra, extra, o mundo está falido. Extra, extra, o mundo está falido. O que aconteceu no governo dos Estados Unidos no dia 24 de outubro, né? O que ele fez? Ele conseguiu frear um pouco nas questões da dificuldade financeira que estava a recessão que o país estava enfrentando, né? E essa recessão, o governo começou a fazer o quê? Uma forma de tentar segurar a crise. Mas não foi o suficiente. A famosa, no dia 29 de outubro do ano de 1929, houve a famosa Quinta-feira Negra, quando o mundo foi à falência. Extra, extra, o mundo está falido. Extra, extra, o mundo está falido. E o que nós podemos entender? O colapso financeiro afetou diversos países, né? E naquela época os países não eram globalizados igual é hoje, afetou milhões. Várias pessoas perderam seus empregos, vocês viram no vídeo que foi desenvolvido, as pessoas protestando, querendo ter um posto de trabalho, e pais de famílias desempregados, grandes empresários que tinham milhões de dinheiro, investimento em bolsas de valores. Na famosa Quinta-feira Negra, do dia 29 de outubro de 1929, eles foram à falência. Eles perderam tudo, porque eles apostavam na bolsa de valores, era uma forma de ganhar dinheiro. E com isso, diversas pessoas chegaram na condição, estavam vivendo na miséria e passando extremas dificuldades. E quais foram algumas das consequências? Podemos interpretar que desvalorizou diversas moedas do planeta, né? O euro, o dólar dos Estados Unidos desvalorizou, a libra esterlina desvalorizou, as pessoas perderam seu poder de compra. Aqui vocês podem analisar o que acontece. As exportações no Brasil chegou a afetar 65%. No Chile chegou houve um desequilíbrio, uma depressão econômica. Alguns economistas falam que foi de 55% a 60% para as exportações. A Colômbia também sentiu as consequências, 45%. A Venezuela de 55%. A Argentina de 60%, o Equador de 50%. Houve uma grande perda econômica. A China atingiu 75% da sua economia. Quer dizer, podemos entender que a cada 10 pessoas que trabalhavam no mundo, 4 estavam desempregadas, 4 pais de família. E a situação dificultou porque eram provedores de lar, não tinham como adquirir os produtos, perderam seu emprego do dia para a noite. Aí houve a ideia de recuperar a economia, né? O governo dos Estados Unidos, com o presidente, né, Roosevelt. O que eles fizeram naquele contexto? O plano do bem-estar social com John Keynes. Esse plano visava a intervenção estatal na economia. Essa intervenção estatal do John Keynes, o Estado ia intervir e ia desenvolver a própria economia naquela época. E o que foi a ideia do John Keynes? A intervenção estatal possibilitou o quê?
o Estado investir através do New Deal, um novo acordo do próprio presidente Roosevelt, que sancionou a lei. O governo dos Estados Unidos construiu usinas hidrelétricas, pontes, estradas, casas populares, incentivando o crescimento da economia do país. Também podemos interpretar que houve a redução da jornada de trabalho, que várias pessoas pudessem trabalhar, o salário não reduziu. E os idosos, naquele contexto, tiveram que um auxílio do próprio governo, e foi criada a questão do seguro-desemprego. Econômicas. Durante a Grande Depressão de 1929, desenvolvi propostas que mudaram a forma como o mundo encara a economia. Defendi a participação do Estado na economia para gerar empregos e estimular o crescimento. Uma ideia revolucionária na época. Minhas ideias ajudaram a orientar a recuperação dos Estados Unidos e influenciaram o plano de bem-estar social. Uma lição para todos os tempos. Meu nome é John Keynes. Sou economista e fiquei conhecido por criar ideias que ajudaram a enfrentar as maiores crises econômicas. Durante a Grande Depressão de 1929, desenvolvi propostas que mudaram a forma como o mundo encara a economia. Defendi a participação do Estado na economia para gerar empregos e estimular o crescimento. Uma ideia revolucionária na época. Minhas ideias ajudaram a orientar a recuperação dos Estados Unidos e influenciaram o plano de bem-estar social. Uma lição para todos os tempos. Meu nome? Essas são as referências pela aula. Se você gostou, curte. Se você desejar, me segue no canal. Muito obrigado. Global virou um pânico mundial. Então, bora mergulhar nisso. A grande questão é essa aí. Como é que pode uma década de prosperidade que parecia não ter fim, os famosos loucos anos 20, desmoronar de um jeito tão espetacular? A resposta, no fundo, é como uma fileira de dominós, sabe? Uma peça derrubando a outra em sequência. E para a gente entender a crise de 29, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Mais de uma década antes, na verdade. As sementes desse colapso todo não foram plantadas na época da bonança, não, mas sim nas ruínas da Primeira Guerra Mundial. O primeiro dominó a cair foi a própria Europa. Depois de anos de uma guerra devastadora, as nações europeias estavam literalmente em frangalhos. As indústrias estavam destruídas e eles simplesmente não tinham mais como produzir o que precisavam para se reerguer. E quem é que apareceu para preencher esse vazio? Exato, os Estados Unidos. Com a Europa fora de combate, a indústria americana viu ali uma oportunidade de ouro e começou a exportar de tudo para todo o mundo. Os EUA se tornaram a grande potência, a fábrica do planeta. E é isso que nos leva para os loucos anos 20. Para os Estados Unidos foi uma festa, e uma festa que parecia não ter hora para acabar, sabe? Tudo isso abastecido por esse novo poder global. A economia bombando, a prosperidade era visível nas ruas, e o otimismo era contagiante. E olha só, os Estados Unidos não exportavam só carros e eletrodomésticos, não. Eles exportavam um estilo de vida inteiro. O som do jazz, a emoção das lutas de boxe, a magia do cinema de Hollywood, tudo isso fascinava o mundo e criava um desejo global por qualquer coisa que fosse americana. E vamos combinar, isso foi uma jogada de mestre do ponto de vista do marketing. O tal do American Way of Life, o jeito americano de viver, virou uma propaganda poderosíssima. A mensagem era bem clara. Para ser moderno, para ser feliz, era preciso consumir como um americano. Era uma estratégia bem amarrada para garantir que o mundo continuasse comprando. Mas sabe como é, né? Toda festa uma hora acaba. E para os Estados Unidos, a música parou de repente. E o silêncio foi ensurdecedor. As bases que sustentavam toda aquela prosperidade começaram a tremer. E o fim chegou bem mais rápido do que qualquer um imaginava. O ponto crucial foi o seguinte: enquanto a festa rolava solta nos Estados Unidos, o resto do mundo estava, se recuperando. A Europa reconstruiu suas fábricas, países aqui na América Latina começaram seus próprios processos de industrialização. De repente, o mercado consumidor para os produtos americanos começou a encolher. As fábricas nos Estados Unidos estavam produzindo muito mais do que o mundo conseguia ou queria comprar. A conta não fechava mais. E aí? O caldo entornou de vez. Em 24 de outubro, a chamada Quinta-feira Negra, a Bolsa de Wall Street tem a primeira queda violenta. O pânico se espalha, mas uns grandes banqueiros intervêm e conseguem segurar a barra, mas só por um tempinho. O golpe final veio 5 dias depois, na Terça-feira Negra,
dia 29 de outubro. Ali não teve jeito. O mercado desabou por completo. As manchetes dos jornais gritavam o que todo mundo temia. Era o ápice do pânico. A festa tinha acabado, oficialmente. E o sonho americano tinha virado um verdadeiro pesadelo. E o custo humano disso foi, nossa, imediato e devastador. E não poupou ninguém de nenhuma classe social. Investidores milionários viram suas fortunas virarem pó da noite para o dia e milhões de trabalhadores perderam seus empregos, caindo na miséria. O problema é que essa crise não ficou só nos Estados Unidos. Ela se espalhou como um vírus, sabe? Infectou toda a economia global, que era super dependente dos investimentos e do consumo dos americanos. Quando os Estados Unidos pararam de importar e começaram a cobrar seus empréstimos, o impacto foi catastrófico. Olha só esses números. A economia do Brasil, que vivia do café, encolheu 65%. A do Chile, 55%. E a da China, uns impressionantes 75%. Nenhum canto do mundo capitalista escapou ileso. E se a gente olhar para a Europa, o cenário era igualmente sombrio. Na Inglaterra, a crise foi tão pesada que o desemprego chegou a afetar cerca de 70% da força de trabalho. 70%! É um número que dá a dimensão do buraco. Bom, uma crise desse tamanho exigia uma solução radical. As velhas regras da economia, aquelas que diziam que o Estado não devia se meter, simplesmente não funcionaram. Na verdade, falharam feio. Era hora de reescrever as regras do jogo. E foi dessa necessidade que nasceu uma filosofia nova, o estado de bem-estar social. A ideia, que na época era revolucionária, era de que o governo não podia mais só ficar assistindo. Ele tinha a obrigação de intervir, de organizar a economia e de proteger as pessoas. E essa grande virada tem nome e sobrenome. De um lado, o economista britânico John Keynes, que foi o arquiteto da teoria. Ele defendia que o Estado deveria gastar para reaquecer a economia. Do outro, o recém-eleito presidente americano Franklin Roosevelt, que foi o construtor, o cara que pegou essa teoria e botou para funcionar. O plano do Roosevelt ficou conhecido como New Deal. E não foi só uma medidazinha, foi um pacote completo de ações. O governo investiu pesado em obras públicas para gerar emprego, começou a controlar a produção para evitar outra crise de excesso, estabeleceu o salário mínimo e, pela primeira vez, criou uma rede de segurança social com seguro-desemprego e ajuda para os mais velhos. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. A Grande Depressão não foi só um evento que ficou lá no passado. Foi um ponto de virada que mudou o capitalismo para sempre. Essa ideia de que o governo tem um papel ativo na economia, que nasceu daquele pânico todo, ainda hoje está no centro de muitos dos nossos debates. E fica a pergunta no ar, o quanto do mundo em que a gente vive hoje não foi, na verdade, moldado lá atrás, nas ruínas de 1929?